Agora chegamos aos 3 últimos dons na nossa lista. E eu deixei esses 3 exatamente porque eles são chamados dons de apoio. Por que dons de apoio? Porque eles não são dons sozinhos. Ninguém vai ter um só desse dom que eu só vou falar agora. Ele só tem sentido se for acompanhado com outros dons. E como eu disse anteriormente, são dons polêmicos. Por quê? Porque geralmente as pessoas não imaginam que isso pode ser um dom, mas eles são extremamente necessários para que a obra de Deus caminhe com excelência, que o propósito de Deus se cumpra aqui nessa terra. Vamos então ao primeiro dom de hoje, e ele é o dom chamado de pobreza voluntária. Esse dom capacita cristãos a renunciarem a bens materiais para adotar um estilo de vida adequado aos pobres de sua comunidade. Neste dom, a palavra voluntário é de suma importância. Nem todos os que vivem num nível de vida baixo têm o dom da pobreza voluntária. Quer dizer, eu sou pobre, não quer dizer que você tem o dom da pobreza voluntária, né? Este dom é praticado principalmente por pessoas que poderiam viver num nível de vida elevado e, no entanto, renunciam conscientemente a isso. Não podemos confundir o dom da pobreza voluntária com o dom de contribuir, né? Não é a mesma coisa. Quais são as dicas para desenvolver esse dom? Passe vários dias ou semanas num local onde todos vivem com um ideal de pobreza muito rigoroso. Planeje tempos em que, de forma consciente, você viva com um padrão de vida simples, realmente no nível de pobreza. Visite países com um nível de vida mais baixo e viva um tempo em relacionamento íntimo com pessoas de lá. Quais são as possíveis tarefas? Para que serve um dom desse? Primeiro, é um dom de apoio. A pessoa deve ter outros dons e esse dom de pobreza voluntária vai lhe dar suporte para que ele possa exercer seus outros dons. Então, quais são as áreas de tarefa? Missão transcultural, trabalho com marginalizados, refúgio para desabrigados, trabalhos comunitários. Deixa eu explicar uma coisa melhor para vocês. Existem ambientes em que a pessoa não vai conseguir conviver vivendo um estilo de vida com muitos bens, ou para conviver ou para estar no meio dessas pessoas, ele precisa estar no mesmo nível de situação financeira dessas pessoas, de pobreza, de falta. Normalmente essas pessoas que têm esse dom têm bens, renunciam aos seus bens para poder viver num nível de simplicidade. Nós temos o caso na Inglaterra do George Miller, né, que ele era muito rico, ele renunciou os seus bens, todos os seus bens, ele doou todos os seus bens para poder cuidar de crianças no orfanato. Eles viviam todos os dias uma dependência milagrosa de Deus. Ele cuidou de milhares de crianças em orfanatos na Inglaterra. E todos os dias era uma dependência de Deus, porque eles não tinham recursos nem apoio do governo. Quais são os perigos desse dom? Quem possui esse dom deve praticá-lo de forma concreta. No entanto, deve cuidar para não julgar os cristãos que praticam outros dons espirituais e vivem com um nível de vida mais elevado. Então, quem tem esse dom para viver dessa maneira não deve julgar os irmãos que querem viver com bens, viver uma vida próspera, não há problema nenhum. A pobreza voluntária não pode se tornar um fim em si mesmo. Não foi para isso que Deus concedeu esse dom. Deus deu um dom de pobreza para alguém? Não. Esse dom é para exercer um outro dom de missão, de trabalho em campos de refugiados, por exemplo, como os Médicos Sem Fronteiras, pessoas que trabalham na Cruz Vermelha. Então, para isso que serve esse dom, para que a pessoa possa trabalhar em outras áreas. Outro dom, o dom do celibato. Esse dom capacita cristãos a viverem felizes sem um cônjuge, para desta forma poderem servir melhor ao reino de Deus. Pessoas com o dom de celibato podem exercer melhor os seus outros dons.
Pessoas com esse dom são mais felizes solteiras do que seriam se fossem casadas. Deixa eu explicar melhor. O dom do celibato é um dom que alguém não tem interesse, desejo de casar-se e constituir uma família. Pastor, para que serve esse dom? Alguém pode perguntar. Esse dom como eu disse, é um dom de apoio. Ele só tem sentido se você ficar, vamos dar exemplo, solteiro para exercer melhor o ministério. Não é, fulano é um solteirão, não achou ninguém, estou desesperado. Não. O dom de celibato é um sentimento que a pessoa tem de ficar assim porque quer trabalhar melhor, ter mais disponibilidade para servir no reino de Deus. Quais são as áreas de trabalho? Visto que esse dom de celibato serve para exercer outros dons de forma mais eficiente, pode-se teoricamente exercer qualquer tarefa com este dom, principalmente pessoas que estão envolvidas na fundação de igrejas, na missão transcultural, irão se beneficiar dele porque essas atividades muitas vezes requerem um grau de flexibilidade tão grande que muitas famílias não conseguem se adaptar. Então, às vezes, é melhor sozinho do que com família, depende do ambiente e lugar para onde você vai. Quais são os perigos? Alguns cristãos que receberam o dom do celibato de Deus, por causa da pressão da sociedade e até dos cristãos, são praticamente empurrados para o casamento. A pessoa que descobriu que tem esse dom não deve ceder para esse tipo de pressão. Por que você não casa? Vai viver solteirão, solteirona? Se você tem o dom do celibato, não ceda às pressões. Vamos agora para o nosso último dom nessa lista: disposição para o sofrimento. Esse dom capacita cristãos a sofrerem pela sua fé, mantendo uma disposição alegre e vitoriosa. O dom da disposição para o sofrimento abrange mais do que apenas estar pronto para morrer por Jesus, mesmo que esse aspecto possa ser incluído. Todo cristão tem experiências de dor e sofrimento, mas Deus concede a alguns o dom especial de suportar sofrimento ainda maior e mesmo assim continuar com uma atitude de vitória. A conhecida frase, o sangue dos mártires é a semente da igreja, ilustra o relacionamento que esse dom espiritual tem com o crescimento da igreja. Para que serve esse dom, pastor? Dom para sofrer misericórdia. Entenda isso. Disposição para o sofrimento não é que a pessoa queira sofrer, não é goste de sofrer, mas a pessoa tem uma força maior para enfrentar o sofrimento. Para que serve esse dom, pastor? Porque existem muitos trabalhos do reino de Deus, muitas vocações, como eu disse, é um dom de apoio, um dom que acompanha outros dons, que em determinados lugares onde você for exercer o seu dom, o seu ministério, você vai sofrer, vai ser perseguido, vai correr risco de vida, pode ser preso, pode ser torturado. Hoje, o mundo árabe, uma grande parte dele, prende, mata, tortura pessoas, missionários, pastores. Então, a pessoa que vai fazer um trabalho desse tem que ter esse dom, porque senão não aguenta a pressão. Nós temos uma história muito conhecida de um pastor romeno que foi preso na Rússia, chamado Richard Wurmbrand. Ele tinha sido um playboy e Deus o chamou, ele constituiu uma família e depois Deus o levou a essa condição. Ele foi preso porque foi proibido de pregar o evangelho na Romênia e ele foi para as cadeias comunistas. Ele ficou por lá 14 anos sendo torturado para ele negar a Cristo. E a experiência desse homem se tornou livros, Tem um livro chamado Torturado por Amor a Cristo, tem um outro livro chamado Cristo em Cadeias Comunistas. Se tiver a oportunidade, leia, é fantástico, ativa a fé, fortalece a fé das pessoas. Esse pastor passou por tudo isso para poder preservar o nome do Senhor e levar pessoas que não criam em Deus a crer em Deus pela sua perseverança e dedicação. Veja bem, quais são as dicas para desenvolver esse dom? Um dos maiores problemas para as pessoas com o dom da disposição para o sofrimento vem de seus amigos. Eles podem,
porque querem o seu bem e tentar impedir que você se exponha a alguma situação perigosa. Enfrente de forma consciente situações que os cristãos veem como perigosas demais, né? Preste muita atenção para o seu relacionamento com Deus seja nutrido de forma intensiva. Isso desencadeará grandes reservas de força em você, também nos tempos de sofrimento. Lembre-se, disposição para um sofrimento não quer dizer que é alguém que esteja sofrendo. Gente que sofre e vive dessa dor, reclamando, murmurando, não é disso que estamos falando aqui. A pessoa que tem disposição para o sofrimento vive dessa forma para o reino, sofre não é por causa dela, sofre por causa do reino de Deus e tem uma atitude positiva. Então, ela vai desenvolver outros dons com essa capacidade que ela tem.